Irmãos, pegue aí a sua revista eletrônica, está aí no seu grupo de WhatsApp da sua célula. Mais uma vez, é uma bênção, uma alegria estar aqui com os irmãos, só para te dar um relatório essa semana, né, da nossa vinha. Nós, como falamos para vocês, final de semana fizemos uma outra reunião da vinha, que é um grupo de igrejas que se reúne lá no leste de Minas, a partir de João Molevade até Teófilo Otoni. E a obra naquela região tem avançado muito. A nossa igreja lá em Ipatinga, que faz a coordenação dessa região, com o pastor Ricardo, tem sido cada vez mais favorecida pelo Senhor. Realmente há um mover de Deus ali. E nós estávamos em um retiro de liderança, junto com o pastor Rogério, a pastora Elisângela, eu também ministrei, e o pastor Elvis, né, o vereador Elvis também ministrou lá ontem, e houve uma cura que eu preciso mostrar depois para você. Um cego, um rapaz cego enxergou. Não, você tem que ver o vídeo, depois eu vou colocar aí nas nossas mídias para você ver. O rapaz, ele tinha, acho que 15% de visão, acho que era do olho esquerdo, e aí o Elvis, né, o vereador Elvis, orou com ele, e aí ele assustou tanto quando ele abriu os olhos, na verdade um dos olhos, o esquerdo, que ele não sabia o que fazer, e começou a abraçar o Elvis, e começou a pular, mas foi uma coisa emocionante, foi incrível, foi muito poderoso. E o pastor Ricardo conhece, o rapaz é da nossa igreja, é recém-convertido, e aí o Ricardo chorou muito, nós também choramos, mas foi uma glória. E hoje, à noite, ele vai estar ministrando lá em Sete Lagoas, vai haver curas e milagres também. No tempo da graça, Jesus está usando até político para curar. Eu falei isso porque eu falo isso para ele, e onde ele vai, ele fala que eu falo isso, e eu confirmo. Eu fico olhando e falando assim, quais que eu não estou acreditando, eu preciso ver. E ele falou assim, em mim juntou tudo aí que o povo fala que é ruim. Eu sou triplamente ladrão. Eu sou ladrão porque eu sou pastor, eu sou ladrão porque eu sou político, e eu sou ladrão porque eu estou curando agora, sou curandeiro. Eu fiquei olhando e falei, muita graça, 3 vezes agraciado. Então, irmãos, esse é o nosso relatório, porque você faz aí o Real Missionário, e esse Real Missionário serve para a plantação das igrejas aqui na região metropolitana. E os nossos jovens seminaristas estão formando, 4 deles, e eles vão plantar 2 igrejas lá no centro-oeste de Minas. A Igreja Videira em Arcos e a Igreja Videira em Lagoa da Prata. Se você conhece alguém nessas 2 cidades, por favor, procure um dos nossos alunos, eles vão pegar o contato e vão fazer essas visitas. Amém? Pegue a sua Bíblia em Evangelho de Lucas, capítulo 21 e versículo 34. Evangelho de Lucas, capítulo 21 e versículo 34. Eu quero falar hoje sobre o seu coração, o meu coração, o nosso coração. A Escritura diz que dele, do meu coração e do seu, procedem as fontes da vida. E de todas as coisas que se deve guardar, o que devemos guardar? O coração pode ser manchado, o coração pode ser maculado, e o coração pode ficar sobrecarregado. E eu queria orar antes de compartilhar a palavra, porque esse é o meu tema, é um coração sobrecarregado. Mas a promessa de Deus para nós é que se você vier até Ele, Ele vai tirar o fardo, Ele vai aliviar o seu coração, e você vai sair em paz. Pastor, mas eu já sou abençoado. Mas tem gente abençoada que não está em paz, está atribulada, está sobrecarregada, e não é com peso físico, é com um peso na alma. Mas se há alguém aqui nessa manhã, hoje, o Espírito de Deus trouxe você aqui para aliviar o seu coração, e para dar a você o resultado do vencedor. Quem é o vencedor? Nós temos falado
sobre isso nas últimas semanas, sobre a volta de Jesus e sobre o vencedor. O vencedor não é aquele irmão ou irmã que não comete nenhum erro, que não tem nenhum pecado. O vencedor, muito menos, é aquele que não tem nenhum problema. Alô? Tem algum vencedor aqui? Diga amém. Quem é o vencedor então? O vencedor, preste atenção, é aquele que, apesar dos problemas, apesar das adversidades, ele está em paz. O vencedor é Jesus no barco, dormindo, enquanto a tempestade está lá fora. Esse é o vencedor. Sabemos que naquele barco, Jesus era o vencedor, mas os apóstolos, os discípulos, estavam desse jeito aqui, com o coração sobrecarregado, preocupado, e eles clamaram: mestre, vamos morrer, o Senhor não se preocupa conosco. Ele falou, ele pensou, não sabe nada, eu estou em paz. Por que eu estou falando isso para você? Principalmente nesse culto da cidade, que é um culto de liderança, onde estão os nossos líderes, pastores, obreiros, porque se você tiver um coração sobrecarregado, você vai sobrecarregar os demais. Se você estiver atribulado, e não tem a ver com ter tribulações, você pode ter tribulações, mas você não precisa estar atribulado. Quem está compreendendo? Você pode e deve, não deve, mas acontecerá, você pode ter problemas, mas não precisa ser problemático. Está me entendendo? Você pode ter tribulações, e é certo que as teremos, porque no mundo tereis, mas você pode ser alguém de bom ânimo, aleluia. Você pode ser alguém de bom ânimo. Você pode estar no meio de uma tribulação e alguém está próximo de você, e mesmo assim você libera bom ânimo. Você libera virtude, porque a sua tribulação, a tribulação do vencedor, ela tem qualificações. A Escritura diz que ela é leve e momentânea, mas é só de alguém que está em paz. Paz é o resultado de alguém que vive hoje a vida cristã vitoriosa. Mas por aí pregam que o vencedor é o que tem dinheiro, mas tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz, e está sentado nos bancos das igrejas. Tem muito dinheiro, mas não tem paz. Então não pode ser dinheiro o resultado de uma vida cristã vitoriosa. O resultado do vencedor não pode ser a ausência de problemas, porque o próprio Cristo disse que você e eu teríamos aflições. Portanto, não meça a consagração de alguém pelas circunstâncias, porque homens consagrados passam por circunstâncias difíceis. Não meça a vida espiritual de alguém pela tribulação que ele está passando, porque Jó era um homem de Deus e passou por uma aflição muito grande. O apóstolo Paulo nem precisa dizer quem ele era, mas ele passou por muitas tribulações. Mas ele também escreveu: em todas elas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos... Guarda isso, porque isso é para a semana que vem. Só pode dizer o que ele disse quem sabe que é amado. Não é quem sabe que é consagrado, não. Não é quem ora mais do que os outros, não. É que tem certeza: eu sou amado de Deus. Não basta saber, precisa crer também. Então eu queria orar com você nessa manhã. Só aqueles que estão interessados em ter um coração em paz, aliviados, coloca a mão sobre ele agora e diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu recebo a palavra de Deus que restaura, que renova o meu coração com paz e com descanso da parte de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 21 e o versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca... Isso aqui é incrível, isso aqui é poderoso. Fala comigo: para que nunca. É possível então nunca
o seu coração ficar sobrecarregado. Não é possível não ter problema, não é possível não ter nenhuma tribulação, não é possível não ter nenhuma aflição, mas nenhuma delas pode tirar você da paz. Você pode estar no meio de uma tempestade como Jesus e ainda assim conseguir dormir. Meu Deus do céu, quantos querem isso para a sua vida? Você pode estar no meio de um turbilhão de problemas por todos os lados, problemas na empresa, problemas familiares, problemas financeiros, problemas até na igreja, mas quem olha para você nem imagina que você está passando por tudo isso, porque você está em paz. Por que você está em paz? Porque você é perfeito? Não. Por que você está em paz? Porque você tem um coração semelhante ao coração dele. Jesus conseguia dormir no barco no meio de uma tempestade. Jesus conseguia chegar diante de uma multidão de 3.000 homens sem dinheiro e falar, dá para eles de comer. Como que ele conseguia fazer isso? É porque ele estava seguro nas mãos de Deus. Ele estava seguro num lugar que ele tinha paz. Então acompanhe comigo, meu amado, as escrituras. A escritura diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique o quê? Alguém está comigo? Fique o quê? Fala comigo, coração sobrecarregado. Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia, que dia que é esse? É o dia do Senhor. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, de repente, como um laço, de surpresa. Estamos falando aqui sobre os vencedores. O coração de um vencedor é um coração diferente desse que está aqui. Por isso Jesus falou: acautelai-vos. 365 vezes na Bíblia ele diz: não temas. Mas aqui ele diz: é bom você temer. Acautelai-vos, quer dizer, tenha cautela, vigia sobre uma coisa. Cada dia da sua vida ele tem um não temas para você. Mas o assunto aqui é tão grave que ele falou: sobre isso é bom você temer. É bom você se guardar. Guardar o quê? Guardar o seu coração de ficar sobrecarregado, de ficar manchado, de ficar com essas características que estão aqui no texto. Pastor, como que eu posso guardar o meu coração? Da mesma maneira que você vive todas as outras coisas na sua vida cristã, pela fé. Pela fé. Não pode ser pelas circunstâncias, porque elas pintam outro cenário para você. Não pode ser por aquilo que você ouve dos outros, porque muitas pessoas perto de nós não têm uma visão espiritual. Elas não veem Jesus. Lembra da semana passada? Elas veem apenas as circunstâncias. Então, como que nós podemos ter um coração à semelhança de Cristo? Um coração que desfruta de paz? Somente pela fé. Diga assim comigo: somente pela fé posso viver em paz. Romanos capítulo 5 e versículo 1 diz o seguinte: justificados pois, de que maneira? Justificados pois, mediante um bom comportamento. Ontem eu estava voltando com o vereador lá de Ipatinga, e eu estava ensinando para ele a respeito da graça. Eu falei: engraçado, você sabe pouco a respeito da graça, mas opera nela, porque quem usa o dom que você usa, já está operando na graça, é muito favor de Deus. Mas a graça do Senhor não tem nada a ver com o nosso comportamento. Então eu estava ensinando para ele que hoje desfrutamos de paz, ou só desfruta de paz quem saiu da base do seu comportamento. Porque todas as vezes que você volta na base do seu comportamento, você cai na justiça própria. Aí você pensa: por que eu não fui abençoado essa semana? Eu até devolvi o meu dízimo. Por que eu não fui abençoado essa semana? Porque eu comecei a semana bem, eu até orei mais do que a semana anterior. Todas as vezes, presta atenção, porque aqui vai
o primeiro sinal daquilo que atribula o seu coração. Todas as vezes que você volta para a base da justiça própria, seu coração fica atribulado. A mulher pensa a respeito do marido: está vendo? Ele não muda. Eu estou me comportando bem. Por que ele não me trata bem, se eu estou me comportando bem? Essa não é a base, querido. Todas as vezes que você vem para a base da justiça própria, o que acontece com o seu coração? Fala comigo: sobrecarregado. Porque você começa a avaliar o que é justo e o que é injusto. Você começa a arrazoar. É diferente de crer. Você começa a operar na razão. Você vai para o trabalho e fala: não é justo. Eu estou aqui nessa empresa há tantos anos e eu ganho a metade daquele que entrou agora. Como é que fica seu coração? Em paz? Você vai trabalhar em paz? Você já começa a semana mal. Deus criou o seu trabalho para te abençoar, mas você chega lá e fica atribulado. Por que fica atribulado? Caiu na justiça própria. Você não está na balança da fé, você está na balança do que é justo e do que é injusto, do que pode, do que não pode. Quantos querem ser livres disso nessa manhã? Pastor, mas existem coisas injustas? Sim, existem. Para todas elas você tem um advogado junto aos céus. Põe ele na sua causa. Mas tem gente que não chama o advogado para defendê-lo, prefere ele mesmo advogar em causa própria. Aí quando você não chama os profissionais para advogar a sua causa, você não sabe nada de direito, freguês. Seu coração vai ficar atribulado. Aí hoje, domingo do Senhor, ao invés de você descansar, você está pensando na boleta de amanhã, você está pensando naquela causa de amanhã e perdeu o dia que se chama hoje. E a Escritura diz que Ele fez o dia de hoje para te abençoar. Quantos estão me entendendo? Corações sobrecarregados são aqueles corações cheios de justiça própria, porque eles entram nos relacionamentos, até da igreja, e pensam: não é justo. Olha, esse irmão nem vem na reunião e o pastor dá para ele uma oportunidade. Aí como é que fica o coração com relação ao irmão? Sobrecarregado. A Bíblia diz: tenha cuidado pelo vizinho que está ao seu lado. É isso que a Bíblia diz? Isso é uma coisa interessante, né? Difícil de entender. Acautelai-vos em primeiro lugar pela sua esposa e pelos seus filhos, depois por você mesmo. Parece muito piedoso isso, mas a Bíblia diz aqui que nesse caso, em primeiro lugar, tem que ser o seu coração. Segundo motivo, porque corações ficam sobrecarregados. O primeiro é a justiça própria. O segundo é quando você preocupa mais com o coração dos outros do que com o seu. É quando você quer compreender mais o coração do outro do que o seu próprio. Aí como é que fica o seu? Sobrecarregado. Porque deveria guardar em primeiro lugar o seu, mas está tentando guardar o dos outros. Está tentando compreender porque que o fulano não converte, porque que o ciclano não batiza, porque que sua célula não está crescendo, porque que seu negócio lá. Já sei. Aí ao invés de enxergar Cristo, como nós falamos semana passada, ele só enxerga o homem. Não, é porque estão me perseguindo no meu trabalho. É mesmo, mas eu achei que quem governasse todas as áreas da sua vida fosse o Senhor. Fala comigo, é o Senhor. Se você não ouviu essa palavra, vai lá no nosso canal e ouve gratuitamente, está lá já, é o Senhor. Pedro não viu o Senhor, mas alguém, presta atenção que eu vou te dizer, pega essa, mas Deus colocou alguém ao seu lado, para abrir os seus olhos e você ver o Senhor. Quem ajudou Pedro a ver o Senhor? No Evangelho de João, no capítulo 21, um discípulo amado, chamado? Um discípulo? Pega essa agora. Quem é amado, ou quem sabe que é amado, sempre vê o Senhor primeiro. Porque ele não está naquela base que eu te falei, número 1, da justiça própria. Como Pedro era bom pescador, como Pedro era líder dos apóstolos,
ele demorava a ver o Senhor, porque ele estava cheio de razão. Ele pensou, Jesus prometeu e não cumpriu. Andamos com ele 3 anos e meio. Deixei lá a minha lojinha de pet shop para servir o Senhor. E ele falou que ia fazer de mim pescadores de homens. Mas agora, já passados 3 anos e meio, ele morreu. Então quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Pedro estava com o coração sobrecarregado. Mas o problema disso, quando você não cuida do seu em primeiro lugar, o seu vai ficar sobrecarregado, e de todos aqueles que estão à sua volta também. Um coração atribulado, atribula a si mesmo e todos que estão ao seu redor. Um chefe atribulado, misericórdia. Um pastor atribulado piorou muitas vezes. Eu estava conversando ontem com o vereador, ele vai toda semana em várias igrejas, etc., porque a base deles são as igrejas, para servir as igrejas. E eu falei, Elvis, quer saber de uma coisa? Deus está usando você para curar o povo, para liberar a cura. Mas tem uma coisa que eu vou te falar. Quem é que vai curar esses pastores? Porque é eles que estão sobrecarregados. Você olha para o sujeito, ele está com ar de cansado, e o povo vem ao domingo para ser aliviado, como disse Jesus, e sai acusado, porque a pregação é da lei, e sai condenado, porque nunca consegue atingir o padrão. Domingo após domingo, parece que o padrão está cada dia mais longe, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Diz o apóstolo Paulo em Romanos, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Algumas vezes, só quando você ora muito, só quando você é fiel. Mas e quando você é infiel? Ele permanece fiel, ele não muda. E eu estou em Cristo, e se eu estou em Cristo, o meu coração está em paz. Mas a figueira não floresceu, diz Abacuque, mas nos currais não tem gado nenhum, e o produto da oliveira é mentirosa. Ainda assim, eu estou em paz. O meu Deus cuida de mim, eu sou favorecido, e eu estou cercado com a sua bondade. Mas eu não estou vendo ainda, mas eu te ensinei. A vida cristã é sempre pela fé. Sempre pela fé, nunca por vista. Sempre pela fé. A tempestade está lá fora, no mercado. E agora, o presidente dos Estados Unidos fez uma sobretaxa aí de 25% no aço. Atribulou o mundo inteiro, sobrecarregou o coração das nações. Só para você ver, um sujeito tem poder para atribular o planeta. Minas Gerais então atribulou mais ainda, porque 30% da exportação, 80% da exportação é para a América. E aí o presidente aqui da Valorec, de Contagem, já falou, vamos ter que diminuir turno, fechar alto-forno, o nome disso é demissão. Aí sabe como é que os funcionários estavam na última sexta-feira? Nem trabalhou direito. Sabe por quê? Porque não sabe das boas notícias, não sabe de que tem alguém que governa sobre as nossas vidas, e ainda que tudo ao seu redor coopere contra, você é o favorecido. Mas tem uma coisa, amado, você precisa aprender a guardar o coração. Fala comigo, da justiça própria. Mas guardar o coração de quem? Do outro em primeiro lugar? Vem cá, deixa eu te dar uma ilustração para lembrar desse princípio. Se você já andou de avião, já voou, e você já ouviu lá o recado das comissárias, a antiga aeromoça, você já viu que eles falam sobre as máscaras de oxigênio? Então, em uma inesperada despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente, e aí você pega primeiro e põe na sua criança, na sua esposa. Aquele negócio me dá uma revolta cristã, porque parece que não combina. Ora, você está com a criança ao seu lado, é seu filho, e aí eles ainda falam, se você tem uma criança ao seu lado, coloque primeiro em você, e depois na criança.
Nunca perguntei para um comissário, mas você podia me ajudar, Rony. Pergunta para ele, escuta aqui, por que, hein, piloto? Que primeiro tem que colocar em você e não no seu filho. Faz sentido essa... Não faz nenhum sentido, porque se tiver de morrer, morro eu, mas meus filhos, a minha mulher, vai sobreviver. Você prende o fôlego, né? Coloca lá. Mas sabe que quando eu estava lendo isso aqui, Jesus me lembrou disso. Falou, tem coisa que primeiro vai ter que ser com você. O seu coração é uma delas. Se você não guardar o seu, não adianta guardar o do outro, porque o seu é que procede todas as fontes da vida. E como estamos falando para a liderança, é bom resolver o seu em primeiro lugar. Porque quando Pedro falou, vou pescar, o que a Escritura diz que os outros 6 falaram para ele? Vamos nós também. Quem está entendendo? Deus está falando com você nessa manhã, meu irmão. Guarde o seu coração e não permita que absolutamente nada roube a herança que você tem de Cristo. Daqui a pouco, mais tarde, vai estar lá no nosso canal uma palavra que eu preguei ontem lá em Patinga, não preguei aqui. Jesus está na praia. Depois você coloca lá, divino. Fala para o irmão que está do seu lado, Jesus está na praia. Aí ele fala assim, é onde eu queria estar também, pastor. Jesus está na praia, né? Mas eu tenho uma boa notícia, é lá que você precisa chegar, porque lá no mar está tribulado, lá no mar não tem peixe, o negócio é lá na praia, diga aleluia. Eu já sei, pastor, isso é revelação, é aqui em Cabo Frio, ó. Olha aí, mulher, o irmão Cutuco fala, olha aí, mulher, eu acho que isso é uma palavra de Deus para nós, aleluia. Depois você ouve lá no nosso canal, Jesus está na praia. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca, promessa maravilhosa de Deus, diga assim, nunca mais, o meu coração ficará sobrecarregado. Ficará sobrecarregado da justiça própria, ficará sobrecarregado dos cuidados desta vida. Ei, sabe por que muitas vezes sobrecarregamos o nosso coração? Você está cuidando de coisa que não deveria cuidar. Você está lutando guerras que não são suas. Você está carregando gente que tem perna para andar sozinho. Tem 50 anos de idade e é muito crescidinho. E não é seu filho e nem está na sua casa. É um Ló na sua vida. Deixa o Ló embora. Eu tirei uma foto lá na nossa célula, na célula que eu lidero. Eu ministrei essa mensagem, né? E aí teve um irmão que escreveu, eu fiquei chocado. Ele pegou a caneta e escreveu na porta assim, tchau, Ló. Ele abriu a porta da casa dele. Aí ele abriu a porta e escreveu assim, de caneta na porta, tchau, Ló. O Ló foi embora da casa dele. Ele viu o Senhor. Ele tanto viu o Senhor que semana passada ele falou, pastor, eu quero batizar. O sujeito é ímpio. Até eu fiquei chocado, eu travei. Eu falei, gente, tem uns 10 anos que eu não vejo um negócio desse. Você compartilhando na célula o evangelho, e estava lá uma discussão, eu sou pecador, não sou, e vou morrer no inferno, não vou, e aí, quando nós ministramos, que é possível ser salvo, o homem entendeu o evangelho, e na hora ele levantou a mão, o Vitor estava lá comigo, né, filho? Chama Filipão. Vamos batizar ele aqui no último domingo desse mês. Ele vai passar pelo impacto e já nasceu de novo. O coração do homem aliviou. Agora preste atenção, se essa promessa maravilhosa tem sido alcançada por pessoas lá de fora, imagina para nós, que somos filhos. Deixa, né, ministro, ele gosta de ficar aqui nessa região. É porque ele está à vontade. É sinal que aqui está sendo pregado o evangelho. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino. Amados, para concluir, você me dá mais 10 minutos? Obrigado. Coração sobrecarregado. Aí ele vai falar de 3 coisas. Fala comigo, 3 coisas. Consequências da orgia, embriaguez, e a mais perigosa de todas elas, as preocupações desta vida. Então, tem coisas que atribulam o seu coração. Eu falei da justiça própria. Eu falei de carregar fardos que não são seus.
Mas tem uma coisa aqui que me intriga nesse texto. Ele está falando para quem? Para ímpios? Jesus está falando para a multidão? Não, estamos no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, e ele está respondendo às perguntas do fim. Ele está falando aos discípulos, e como que falando aos discípulos, ele fala: acautelai-vos por vós mesmos, para que o vosso coração nunca fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Será que os apóstolos de Jesus praticavam orgia? Não. A orgia tem relação com o pecado sexual, mas na verdade, o que Cristo estava falando aqui era a respeito do comportamento, da moralidade, porque a orgia é imoral. Então, é imoralidade. Jesus estava falando, sabe, Sérgio, uma coisa atribula seu coração, é quando você fica muito preocupado com o seu comportamento. Tem alguém comigo? Por que ele falou orgia? Porque a orgia é a coisa mais imoral que pode acontecer. É bacanal, é sexo com muitas pessoas, é uma coisa horrorosa, não vale a pena nem nomear. O apóstolo Paulo diz em Efésios: tais coisas nem se nomeiem entre vós, nem conversa desse assunto, nem olha no grupo de WhatsApp, nem dá assunto, corta a conversa na hora, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Nós não temos tais costumes na igreja de Deus. Jesus falou: sabe por que seu coração fica sobrecarregado? Porque você está preocupado com as consequências do seu comportamento. Você está como aquela centopeia. Qual pé será que eu mexo primeiro para andar? Será que é o 12º ou 44º? Esse crente vai andar? Esse crente que o tempo inteiro está focado em si, no seu comportamento, na sua moralidade, vai caminhar com Cristo? Quem é esse grupo? São os moralistas. Eles falam: você quer me falar de Bíblia? Mas chega atrasado no serviço. Você quer me falar de evangelho? Mas olha o seu passado, olha a sua conduta. Os moralistas são assim, eles nunca têm um coração em paz. Sabe por quê? Ele está constantemente se vigiando. Se você é do tipo de crente que constantemente está se vigiando, a sua vida é um inferno. Está entendendo ou não? Será que eu orei suficiente? Não, acho que não orei suficiente, por isso que não foi liberada essa bênção. Ah, será que eu sou um bom pai? Será que eu sou um bom esposo? Será que eu sou um bom pastor? Hein, irmã Elisete, o que a irmã achou da pregação hoje? Tem 13 anos que eu pastorei essa igreja. Nunca perguntei para nenhum irmão o que ele achou da pregação. Sabe por quê? A minha avaliação já está feita diante de Deus. Você é o filho amado no qual Ele tem todo o prazer. Se você vive uma vida se vigiando todos os dias, eu vou te contar qual que é o resultado. Seu coração está sobrecarregado, filho. Você não vive em paz e não tem paz para passar para ninguém. Quantos querem transmitir aqui essa paz? Quero chamar os irmãos aqui da equipe de louvor para me ajudar na minha ministração. Mas Jesus também fala da embriaguez. Que coisa! Será que os apóstolos eram devassos? Eles praticavam orgia e não bastasse a orgia, também ficavam embriagados? Não, Jesus não está falando de pecado sexual de apóstolo, nem está falando de bebedice de apóstolo. Jesus está falando que existem coisas que podem tirar o seu bom senso, e você pode ficar embriagado com coisas desse mundo, porque ele está falando da volta dele, sim ou não? Quem é que será arrebatado? É quem está vigiando. E ele falou para vigiar e orar. Mas um bêbado está vigiando? Não, ele atravessa a rua e nem vê, não é? Ele fala coisas e nem percebe que falou. Ele machuca pessoas e nem percebe que machucou, porque ele está embriagado. Ei, olha aqui para mim. Sabe por que às vezes o coração fica sobrecarregado, perde a paz?
Porque você talvez embriagou-se com coisas que nem deveriam estar mais na sua vida. Não tem nenhum problema você gostar de futebol, mas não fique embriagado com os times. Cuidado para não ficar como um bêbado, perder o bom senso. Você pode trabalhar e deve trabalhar, mas não fique embriagado com o seu trabalho, porque existem muitas coisas mais importantes do que ele. Ontem eu estava com uma pessoa lá em Ipatinga, e é um grande empresário, e ele falou para mim: pastor, eu imaginava que quando eu fosse rico, a minha vida iria melhorar. Aí eu falei: uai, eu acho que é isso que todo mundo imagina. Ele falou: pois é, piorou muito. Aí eu precisei quebrar para minha vida melhorar. Falei: nossa, que coisa ruim. Mas por que você acha, irmão, que isso aconteceu? Ele falou isso aqui: é porque eu fiquei embriagado com a riqueza. E aí eu deixei coisas que eu não precisava deixar. A primeira delas, pastor, foi a igreja. Ele não saiu da igreja, mas a igreja não estava mais no coração dele, não fazia mais parte da agenda. Porque você sabe, a agenda de rico é muito concorrido, né? Hoje é domingo, tem muito lugar para ele ir. Final de semana então, esquece. É muita coisa para fazer. Cuidado para o seu coração não ficar embriagado com títulos. Ontem mesmo, um irmão me mandou uma mensagem: pastor, irmão da igreja, da nossa igreja na cidade: pastor, como fulano de tal. Aí ele pôs o título dele: como líder, eu exijo que seja feito tal comportamento. Eu li aquilo, mas me deu uma náusea, porque líderes não exigem, líderes servem. Eu, diz Paulo, o menor dos apóstolos, não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Eu sou servo de todos os irmãos. Fala para mim, qual que é a exigência que um servo faz? Ele é escravo. A palavra apóstolo é doulos no grego, que é escravo. Escravo faz exigência? Quando eu li aquilo eu fiquei triste, porque ocupa uma posição de liderança, mas não entendeu nada sobre liderança. Estamos aqui para servir os irmãos. Servos não fazem exigência, servos falam sim senhor, não senhor. Ah, pastor, então é assim? Não, não é assim. Pode ser assim, se você quer ter um coração em paz. Quantos estão me entendendo? Fica de pé onde você está. Eu queria fazer um apelo. O último e mais grave dos inimigos que atribulam seu coração. E aí eu quero falar para você, líder, pastor. Tem um lugar que Deus fez para você. É esse que você vai cantar, e é o jardim. Há muitos jardins na vida do crente. Todos eles são como o primeiro, o Éden, o jardim de delícias. É isso que significa a palavra Éden. Há muitos jardins. A sua família é um jardim, seu casamento é um jardim. Mas tem gente querendo tirar você dele. Como assim, pastor? Jardim é para ganhar dinheiro? Hã? Não. Jardim é para desfrutar. Jardim é para olhar e ver a beleza das pequenas coisas. Da rosa, da orquídea. Como que uma coisa linda daquela consegue, num tronco seco, florescer? A igreja deveria ser um dos seus jardins. Mas quando seu coração está sobrecarregado, você entra, entre aspas, na igreja, não consegue desfrutar de nada. Só vê defeito, mal feito, irmão assim, assado. Hoje eu queria aliviar o nosso coração. Que você não fique preocupado com as consequências da orgia, quer dizer, do seu comportamento, da sua moral. Pastor, você está me sugerindo ser amoral? De modo nenhum.
imoral, pior ainda. Estou sugerindo que você seja como Cristo, desfrute daquilo que Ele já fez no Calvário. Coloque o seu coração agora diante do Senhor. Vamos ministrar esse cântico. Enquanto você passa o seu coração pelas águas da palavra, passa o seu coração pelas águas do Espírito, e deixa Ele lavar você, deixa Ele lavar o seu interior de toda a preocupação desse mundo. Do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. O amor não se compra não, e nem se merece. O amor se ganha, de graça. O meu amado é Jesus. Jesus, eu fui comprado por um alto preço de cruz. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu o mais belo entre milhares e milhares. Nunca mais fique com o seu coração sobrecarregado. Nunca mais. Você é amado de Deus. O meu amado é milhares. Desfruta do seu jardim. Meu amado é uma milhares. Desfruta dele. A partir de hoje, não deixe a tribulação sobrecarregar o seu coração. Não se embriague com as coisas desse mundo, porque você não é daqui. Você está almejando uma pátria superior, celestial. Aquele dia não vos pegue repentinamente como um laço. Ele está vindo, o nosso amado. Ele vem cavalgando nas nuvens. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. O meu
milhares, meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é meu amado. E nem se merece o amor, se ganha de graça ou recebe o amor. Não. Foi de graça, é de graça. Eu fui comprado por tua graça. Eu fui salvo lá na cruz. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Meu amado é. O seu amado. É o seu amado que é a resposta. A resposta não é meditar no problema. A resposta não é meditar no seu comportamento. A resposta não é tentar mudar alguém ou a circunstância. A resposta é o seu amado. Quanto mais você meditar nele, desfrutar dele, mais o seu coração vai sendo aliviado. Pastor, mas não, isso é uma forma de passividade. Experimenta ao chegar em casa, ao invés de ficar pensando no problema, pensar em Cristo. Chega na sua empresa, ao invés de sair por lá resolvendo todas as coisas, tranca lá na sua sala e começa a meditar no amado. Ao invés de chegar em casa e bater a porta, discutir, conversar a relação, resolva conversar primeiro com o seu amado. É assim que o seu coração vai ser aliviado. Sabe qual é o resultado de alguém com coração aliviado? Paz. Justificados, pois, mediante a fé, eu tenho paz. Ministra ao Senhor. Nós estamos encerrados. Fique à vontade. Do seu sofrer participar.